Então, a ideia hoje, nós falarmos sobre os processos de gestão comercial e tecnologia da informação que estão descritos dentro do Guia de Melhores Práticas, que faz parte, então, da série de cadernos, da série de publicações que existem do projeto Acertar. Inicialmente, então, deixe-me apresentar para vocês, né? Meu nome é Cíntia Vilarinho, como a Rita bem disse, eu sou assessora de projetos e qualidade dos serviços da Arisbe, e com relação ao Acertar, eu faço parte hoje do grupo de apoio técnico, sendo assessora no GAT de Informações Econômicas e Financeiras. Um pouquinho de informações, então, sobre a Arisbe. Ela é uma agência reguladora que fica em Minas Gerais. A nossa sede fica em Belo Horizonte. E hoje a Arisbe ela atende 25 municípios das mais diversas regiões de Belo Horizonte. Estão aí nas fotinhas o nosso presidente, que é o Geraldo, o diretor-geral da Arisbe, que é o Nanias Castro. E dentre as atividades de regulação, nós atendemos mais de 1 milhão de usuários, considerando a população residente nesses municípios. Dentre essas atividades, nós desenvolvemos o projeto Acertar, e por isso, então, o convite da ABAR em fazer parte desse GAT e, posteriormente, da Rita aqui de estar apresentando para vocês hoje. Então, sobre a nossa apresentação do dia, eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês para a gente chegar nesse conceito de melhores práticas bem rapidamente, sobre como que isso se deu, qual que é essa concepção. Qualquer prática, qualquer atividade, seja uma atividade de gestão organizacional ou mesmo outras atividades corriqueiras, elas têm um ciclo semelhante a esse, onde existe um início que muitas vezes ele se dá numa informalidade, as práticas começam a ser executadas ali de uma maneira informal, criada pelas pessoas, e depois, através de um ponto de partida, ou seja, de uma legislação, isso fica sendo registrado, definida então a obrigatoriedade do cumprimento dessas práticas, o que depois é transformado, na maioria das vezes, em normas e requisitos mínimos, que é o que nós poderíamos chamar de boas práticas, para que, ao final, a gente consiga, inclusive, fazer os benchmarkings ou até os processos de certificação para se espelhar nas boas práticas que existem aí no mercado, para que a gente consiga ter um bom processo. Eu gosto de brincar quando eu falo desse ciclo, a gente pode imaginar como se fosse um relacionamento, né? Primeiro a gente tem ali a informalidade, a gente conhece a pessoa, hoje tem aí o Tinder, tem o Instagram, tem as redes sociais. Depois vem o namoro, então tem uma formalidade maior, né? Então já começa a ficar mais sério. Depois vem o casamento, então que são as normas, a gente tem ali, né, um registro desse compromisso. E ao final, então, a gente pode fazer um benchmarking, que são as terapias de grupo, para que a gente consiga melhorar a nossa relação. Mas, fora as brincadeiras, é importante que a gente compreenda isso para a gente entender esse conceito de melhores práticas e poder aplicar na gestão de perdas na eficiência energética e, portanto, no assunto que nós vamos tratar aqui hoje, que é a gestão comercial e os processos de tecnologia da informação. Pegando um exemplo aqui cotidiano de vocês, uma rede como essa, né? Olha que absurdo, a gente até se assusta. Espero que não seja o caso de nenhum de vocês. Mas uma rede como essa, muitas vezes, ela está muito relacionada a esse início, né? Onde se começa a pensar, será que existem perdas aqui? Como que a gente pode começar a avaliar essas perdas? Será que tem uma região que tem uma perda que é maior? Existem perdas aparentes também, e aí começa-se a trabalhar juntamente com as equipes e obter informações sobre esse processo. Mas isso, no início, acaba sendo muito rudimentar e é necessário o desenvolvimento, e assim como nós falamos, então, do guia, do Acertar, com uma condição maior de aperfeiçoar essas práticas,
para que cheguemos, então, numa condição diferenciada, quem sabe um dia aí com um robozinho que percorra dentro das redes, mas as melhores práticas, elas não se direcionam somente para tecnologias e equipamentos. A gente acaba muitas vezes ficando muito apegado nisso, principalmente em perdas e eficiência energética, porque são aspectos importantíssimos. Mas também é preciso reconhecer a importância dos processos e das pessoas, que é o que vai constituir, vai consagrar essas melhores práticas. Para falar rapidamente aqui, então, com vocês, existe o guia, todos os guias do Acertar, conforme a Rita mostrou no webinar passado, e a nossa abordagem hoje ela vai estar relacionada, então, ao Manual de Melhores Práticas de Gestão de Informação de Saneamento. Essas melhores práticas, então, elas têm como base os indicadores do SNIS, que hoje já possuem 25 publicações, com diversos indicadores, entre indicadores administrativos, econômicos, financeiros, operacionais, ou seja, indicadores que demonstram a gestão como um todo, porque não adianta a gente se basear apenas nos aspectos operacionais para poder ter uma boa gestão. É necessário que haja o equilíbrio e o monitoramento de todos os aspectos. Então, o Acertar, como o próprio nome dele já diz, ele é um processo de auditoria das informações e indicadores produzidos pelos prestadores de serviços, para que seja realizada, então, uma certificação e esse processo realizado, então, pelas agências reguladoras em parceria com esses prestadores, para garantir que essas informações que vão ser utilizadas, e aqui a gente falando principalmente da gestão de perdas aparentes, elas sejam informações mais confiáveis, elas sejam informações com maior número de elementos que confiram uma exatidão, e assim a gente poder se direcionar através de dados mais corretos. Falando, então, especificamente da gestão comercial, como a Rita falou e vai ser abordado também na sequência, é importante reconhecer os aspectos referentes à gestão de perdas aparentes, né, a gestão das perdas comerciais, com todos esses aspectos da própria gestão de perdas, com o SNIS, com o Acertar, tudo isso está interrelacionado. E a gente vai mostrar isso para vocês aqui hoje. Começando, então, falando especificamente do Guia de Melhores Práticas, nós podemos observar que, dentro do aspecto de gestão comercial, existem as subclassificações, que são cadastro e classificação, cadastro e hidrometração, leitura e faturamento e arrecadação. Todos esses aspectos, assim como os demais temas que vão ser tratados desse guia de melhores práticas, eles são divididos em 4 eixos: em processos, pessoas, equipamentos e tecnologia. Por que essa divisão? Justamente conforme eu havia falado. Não dá para a gente olhar uma gestão organizacional olhando só o aspecto de equipamento, olhando só a tecnologia, não. Todos esses aspectos, eles têm que ser vistos de forma integrada, porque são eles que vão, então, conferir um volume de informações confiáveis, as melhores práticas que nós tanto esperamos. Sobre a gestão comercial, então, analisando esse quadro, nós conseguimos observar que o que é mais preponderante dentro do que é trazido no Guia do Acertar são as melhores práticas de tecnologia, seguida pelas melhores práticas de processos, depois equipamentos e pessoas. Não significa aqui que nós estamos falando que é só necessário investir em tecnologia. Muitas vezes, apesar de existir só uma melhor prática de gestão de pessoas, ela é tão abrangente que vai alcançar todos os demais processos. Mas serve para a gente fazer essa avaliação que realmente é necessário, sim, um investimento em tecnologia, um investimento em novos padrões de trabalho, que sim vão conseguir conferir para a gestão de perdas aparentes melhores números e, portanto, melhores práticas. Adentrando, então, aqui as melhores práticas de cadastro e classificação, e aí nós vamos passar por todas as melhores práticas de gestão comercial, que são 16,
e depois pelas 2 melhores práticas de tecnologia da informação. Então, eu não vou adentrar muito ao que é trazido no guia, até porque o nosso tempo ele é muito curtinho, mas a ideia é traçar aqui com vocês um roteiro de como fazer essa avaliação de melhores práticas e compreender o que cada uma delas quer dizer. Então, essa primeira melhor prática, que está relacionada ao cadastro e classificação, ela inclui a necessidade da existência de políticas, normas e procedimentos formalmente definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores, que vão contemplar atividades críticas do processo de cadastro e classificação de novos usuários, de ligações, economias, imóveis, da tarifa social, dos serviços não tarifários ou outros preços públicos, a abordagem, a nomenclatura que vocês utilizarem, o cadastro de contratos sob demanda e o cadastro de usuários. Vocês vão observar que em todas as melhores práticas existe um quadro que está como se fosse um semáforo aí com 3 níveis. Então, a gente observa que o nível 1 a gente pode considerar como o farol vermelho, ou seja, é o primeiro passo, é o primeiro degrau que vocês vão alcançar nessa avaliação, caso vocês estejam nesse nível. Depois, esse nível ele pode ir se elevando até chegar ao nível 3. Então, nesse processo, um prestador de serviço que estiver no nível 1, ele ainda não vai ter essas políticas, essas normas e procedimentos formalmente definidos para essas atividades. Pode ser que um prestador já esteja no nível 2, onde exista a formalidade definida, mas elas não estão atualizadas, não estão formalmente divulgadas, ou seja, não existe a abrangência desse processo junto aos colaboradores da organização. E o último nível, que aí seria então o farol verde, que é aquele que todos nós devemos buscar, é o atendimento da melhor prática na sua inteira definição, que é possuir políticas, normas e procedimentos definidos, atualizados e divulgados a todos os colaboradores. Então, essa avaliação pode ser feita por cada um de vocês para identificar qual dos níveis a organização se encontra e, através desse resultado, o próprio guia já traz o que fazer. Olha, nós estamos, então, no nível 1, como que eu posso fazer para passar para o nível 2? Ou do nível 2 passar para o nível 3? Existem, então, aí as ações que são sugeridas, que estão inseridas para todas as melhores práticas do guia e que podem ser observadas por vocês para que haja, então, essa melhoria de nível, já que nós estamos buscando as melhores práticas. A segunda melhor prática, então, também relacionada a cadastro e classificação, ela diz respeito à segregação de funções para as atividades críticas do processo de cadastro e classificação. O que seria isso? Quem que faz a efetivação do cadastro? Quem que é responsável, então, pelo faturamento, pela arrecadação, pelo corte e religação? Isso tudo dentro de um sistema. E vai ser identificado, então, dentro dos 3 níveis, se não existir a segregação, que é o nível 1, se a segregação existe, mas ela ainda é parcial, ou se sim, realmente todas as atividades elas estão segregadas em funcionários e áreas distintas. A melhor prática número 3, ela traz a necessidade da parametrização do sistema para a realização das consistências, ou seja, para garantir que não vai haver o cadastramento de clientes em duplicidade ou preenchimento incorreto dos campos dos clientes, porque tudo isso vai gerar informações duvidosas. Se eu tiver um cliente cadastrado mais de uma vez, ou se eu não tiver todas as informações desse meu cliente, eu vou ter um cadastro que não é confiável e, assim, todas as informações que forem utilizadas, inclusive para a gestão das perdas aparentes, elas vão ser informações imprecisas. Então, é necessário existir essa parametrização, considerando que a melhor prática é que as consistências sejam automáticas para restringir o cadastramento em duplicidade e ou preenchimento incorreto, mas que vocês podem se deparar que ainda não conseguiram atingir esse nível 3. Importante, então, avaliar qual dos 3 níveis vocês se encontram
e fazer essa indicação, então, no processo de avaliação do prestador. O nível seguinte, que é o nível 4, ele traz a necessidade da atualização tempestiva do cadastro com base nas informações verificadas em campo, ou seja, aquelas informações que provêm das ordens de serviços, ou um encanador, um ajudante, um fiscal, enfim, qualquer colaborador que tiver executado uma ordem de serviço, ele insere informações importantes que vão permitir, inclusive, a atualização do cadastro, que vão permitir toda uma gestão comercial que vai se aprimorando. Então, é importante avaliar se você já tem essa prática de fazer esse vínculo entre as informações que vêm da ordem de serviço para o cadastro, se isso é feito manualmente, após a baixa da ordem de serviço, ou se não, já existe uma atualização automática, o colaborador ele vai para campo com a ordem de serviço num tablet, num coletor, num outro dispositivo, que isso já ocorre de forma integrada dentro do sistema de gestão comercial. A melhor prática número 5, ela está relacionada à tarifa social. Então, ela traz a necessidade de parametrizar o sistema para que ele faça críticas automáticas sobre o cadastramento desses clientes nesse tipo de tarifa, conforme os critérios que tiverem sido definidos pela entidade reguladora, pela agência reguladora. Então, é importante que exista esse monitoramento, pois se foram definidas metas de tarifa social, ou independente das metas, existe esse benefício para alguns usuários, é importante que haja um monitoramento de como que isso está acontecendo, de quais usuários que acessaram o benefício, quais que ainda não acessaram, e aí a avaliação vai ser feita para identificar como que o prestador está com relação a essa melhor prática. A melhor prática número 6, ela traz então, perdão, deixa eu voltar aqui. A melhor prática número 6, ela traz a necessidade de monitoramento da base cadastral, para verificar se os usuários eles estão enquadrados nos critérios, ou seja, uma revisão cadastral que avalie os clientes que possuem CPF, CNPJ inválidos, clientes com endereço inválido, clientes cadastrados que os nomes estejam incompletos ou em duplicidade, avaliando também o código da ligação ou economia, atribuição inadequada da categoria da ligação economia, ou seja, são os processos de revisão cadastral e monitoramento dessas informações. A melhor prática, então, é a existência desse monitoramento periódico, mas também vocês podem se deparar com a realização, nós fazemos conforme a demanda, nós fazemos uma vez ou outra, quando nós identificamos, ou seja, não existe um procedimento formal. Claro que o procedimento formal aqui, ele vai garantir um cadastro mais atualizado, por isso que é o nível 3. Mas vocês vão poder identificar em qual dos níveis vocês se encontram e o próprio guia vai trazer aí sugestões, vai trazer aí práticas que podem ser adotadas para a melhoria desses níveis. A próxima melhor prática, então, a prática número 7, que está relacionada ao cadastro e à hidrometração, que fala da necessidade de hidrometrar as ligações de água, ou seja, possuir hidrômetros, inclusive para as fontes de abastecimento alternativas. E aí, os níveis vão ser identificados de acordo com o índice de hidrometração. O nível 1, caso esse índice ele seja inferior a 80, o nível 2, quando o índice se encontrar entre 80% e 95%, e as empresas, os prestadores que tenham um índice de hidrometração superior a 95 são considerados, então, que já estão com a melhor prática, que estão no nível 3. A número 8, ela diz respeito ao monitoramento da periodicidade de instalação e verificação dos hidrômetros. Ou seja, quanto tempo aquele hidrômetro ele está instalado no meu cliente, no meu usuário, e como que são feitas aí as trocas periódicas para garantir que ele vai estar medindo o volume correto. Então, se isso não existe, nós não temos nada, nível 1. Caso exista esse acompanhamento, mas esse tempo de troca ou de verificação, de aferição desses hidrômetros,
é maior que 5 anos, vocês vão assinalar um nível 2, e um tempo de verificação menor de 5 anos significa que vocês já têm a melhor prática. Importante também que aqui nós estamos falando de procedimento. Caso isso seja feito de forma esporádica, ele não vai refletir numa prática uniforme para todos os usuários. Então, isso também é importante ser considerado na avaliação. A melhor prática número 9, ela já vai trazer, então, condições melhores para a leitura e o faturamento, relacionando, então, a necessidade de políticas, procedimentos e normas para a definição dos responsáveis, prazos e atividades críticas da leitura e faturamento. E aí são elencadas algumas dessas atividades críticas, que é a definição do cronograma de leitura e os meios de carregamento e retorno dos dados, a leitura de hidrômetros e faturamento por média e consumo mínimo, os parâmetros para alteração e validação dos dados de leitura e faturamento, a retificação ou cancelamento das faturas e o registro de tarifas no sistema comercial. Então, a importância de haver procedimentos formalmente definidos para todas essas atividades é que elas necessitam ser executadas sempre seguindo uma mesma metodologia por diferentes colaboradores, por diferentes níveis de autoridade, para que os resultados eles reflitam a melhor prática. Ou seja, se cada pessoa fizer a retificação de uma fatura de uma forma, se cada um faz um faturamento por média de uma determinada maneira, isso vai alterar muito todo o processo de gestão comercial e, consequentemente, vai resultar em alterações dos indicadores aí de gestão aparente. Por isso, então, a existência dos procedimentos formalmente definidos, ou seja, que as pessoas tenham documentos orientativos para a realização dessas atividades e sejam capacitadas para que todas executem da mesma forma. A melhor prática número 10, ela fala da necessidade de definir os níveis e limites de autoridade para atividades críticas desses processos que a gente acabou de falar, que é aprovação de inclusões ou alterações na estrutura tarifária, aprovação de alterações nos dados de leitura ou retificação de contas. O que isso quer dizer, né? Quem pode fazer isso? Quais as responsabilidades? Quais as autoridades? Então, é importante que isso esteja definido, mas também sob um aspecto formal, porque todos nós estamos sujeitos aí, passíveis às mudanças de gestão que ocorrem nos diferentes tipos de prestação de serviço de saneamento, seja a prestação municipal, seja a prestação estadual e até no caso das empresas privadas. Então, o que vai garantir o padrão de execução dessas atividades é o procedimento definido. Muitas vezes isso soa muito burocrático, né? Nossa, mas tem que ter instrução de trabalho para tudo, mas isso realmente vai salvaguardar a melhor prática e, consequentemente, as informações registradas da melhor forma possível. A melhor prática número 11, ela está trazendo aqui como podem ser feitos os processos de leitura e faturamento sob a melhor prática, lembrando aquele início que nós colocamos na apresentação, que muitas vezes a atividade ela começa num processo informal, depois, não, a gente colocou aqui então no nosso regulamento como fazer a leitura, não, agora existe uma cobrança da agência reguladora, existem novas tecnologias que podem ser absorvidas, e essa evolução ela é muito importante. Então, a melhor prática, ela traz aqui o registro das leituras através de dispositivos automatizados, né, que são os microcoletores, PDAs, tablets, smartphones, enfim. O que a tecnologia nos disponibiliza para que esse processo de leitura seja integrado ao sistema comercial, idealmente com transmissão imediata dos dados, para garantir que não vão ocorrer perdas, para garantir até um acompanhamento em tempo real desses processos de leitura. No caso das empresas, onde esse registro ele for feito de forma manual ainda, elas encontram-se no nível 1. Aquelas que têm menos de 80% desse registro
realizada através dos dispositivos automatizados, ou então não existe uma integração desse coletor com o sistema comercial, não existe transmissão imediata, não existe crítica desses valores quando eles divergem muito da média, esses prestadores de serviço estão no nível 2. E o nível 3, que é o desejado por todos, é aquele em que mais de 80% já é realizado nesses dispositivos automatizados, considerando todos esses princípios de integração e transmissão. A melhor prática número 12, ela traz aqui para nós a possibilidade de um cadastro onde todos os serviços prestados e taxas cobradas sejam vinculados às receitas indiretas, com realização de consistência para cobrança automática mediante fechamento da ordem de serviço. Então, isso visa facilitar todo o processo aí de faturamento e trazer mais segurança para essas receitas. O nível 1 se refere, então, aos prestadores em que esses serviços e taxas, eles não estão cadastrados no sistema comercial, não são cobrados de forma automática quando se fecha a ordem de serviço, ou seja, ainda existe muito trabalho manual para execução da atividade. O nível 2, existe o cadastro no sistema comercial dos serviços e das taxas, mas não existe uma cobrança automática quando se fecha a ordem de serviço. E, por fim, o nível 3, então, isso tudo ocorrendo da melhor forma possível. A melhor prática número 13 é aquela que nos traz a possibilidade da realização do faturamento automático dos clientes, de acordo com as leituras que forem registradas, os contratos estabelecidos, o consumo médio ou mínimo para os clientes ativos que apresentarem irregularidades na tarifa. Ou seja, garantir que exista um sistema de gestão comercial que realize essas atividades críticas que vão conferir um padrão para a sua realização, além de uma agilidade também. E isso vai influenciar muito na informação de vários indicadores, porque nós estamos lidando aí, então, com faturamento. Lembrando, então, que o nível 3, sempre o melhor nível, é aquele onde o sistema ele vai estar parametrizado para realizar essa fatura automática de todos os tipos de leitura, seja uma leitura normal ou seja alguma leitura que houver sido notificado um impedimento ou uma irregularidade. A melhor prática número 14, ela traz, então, a realização crítica das retificações de contas ocorridas no ciclo de faturamento, analisando os seguintes aspectos: retificação de contas em meses recorrentes pelo mesmo imóvel, retificação por motivos recorrentes, retificação de cancelamento de contas por meio de alteração quando foi pago um valor muito inferior à conta original, ou concentração de retificações de contas realizadas por um único usuário. Olha que interessante, para o mesmo cliente. Então, é necessário que o sistema faça a crítica desses casos, porque isso pode tender a gerar informações equivocadas aí para a receita faturada, para o volume que é acompanhado aí dentro do sistema de gestão comercial. O melhor caminho, então, é que haja um procedimento definido para análise dessas retificações, ou seja, todos os prestadores tenham um documento base onde seus colaboradores possam se orientar e fazer, então, essa atividade considerando todos os aspectos relacionados. A melhor prática número 15, ela está trazendo aqui sobre a arrecadação um sistema parametrizado para o cálculo automático da multa de mora e juros moratórios, de acordo com as políticas de cobrança que forem estabelecidas pelo prestador ou entidade reguladora, ou agência reguladora. Então, a necessidade desse cálculo ser efetuado também de forma automática. Eu vou passar um pouco mais rapidinho, porque já estou estourando o meu tempo. A melhor prática número 16, também relacionada à arrecadação, fala sobre a necessidade da rotina de transferência e processamento automático dos arquivos que são enviados pelos bancos, pelos agentes arrecadadores, com acesso restrito ao diretório de armazenamento e bloqueio para alteração. Olha que ações importantes, né? Além de existir um processo automático, também é importante que haja um acesso restrito, que haja um controle de usuários para que
haja mais segurança das informações que vão ser geradas decorrentes dessa atividade. A melhor prática, então, é aquela onde vai existir uma transferência eletrônica dos dados com toda a segurança necessária. Passando, então, para as melhores práticas de gestão de tecnologia de informação, que são apenas duas elencadas no Guia das Melhores Práticas, elas estão relacionadas à gestão de acesso e ao acompanhamento da trilha de auditoria. A melhor prática de gestão de acesso, ela traz a necessidade de procedimentos definidos para conceder, revogar ou, inclusive, revisar os acessos dos sistemas corporativos. Isso para assegurar que somente usuários autorizados possuam acesso às transações críticas. Imagina que uma pessoa muda de setor e continua tendo acesso de um sistema que ela não trabalha mais. Então, tudo isso gera muita fragilidade, né? A gente tem os casos aí, não que a pessoa necessariamente vai querer fazer alguma coisa errada. A gente tem os casos aí de negligência, imprudência e imperícia, que a gente trata na segurança do trabalho, mas que eu sempre gosto de trazer quando a gente fala de falhas humanas. E isso pode ocorrer na utilização dos mais diversos tipos de sistemas corporativos. Por isso, a importância dessa gestão de acesso e da existência de procedimentos definidos para garantir a padronização dessas atividades de gestão de acessos, para que não ocorra, hoje existe um profissional de TI, faça de uma forma, amanhã existe outro profissional e faça de outra forma, para que isso tudo seja feito na melhor prática para a prestação dos serviços de saneamento. E, por último, a melhor prática de acompanhamento da trilha de auditoria, que é aquela que está relacionada aos logs dos sistemas corporativos, a necessidade de rastreamento desses logs. Então, o nível 3, ele traz, então, o rastreamento das principais transações dos processos de negócio, identificando data, horário, transação, usuário responsável, ou seja, todos os logs ali das atividades que foram desenvolvidas no sistema para que isso tenha rastreabilidade e, portanto, segurança de todos os acessos, de todas as atividades. Para finalizar, então, essa minha apresentação aqui com vocês, eu trouxe rapidamente para que a gente pudesse conhecer e discutir um pouquinho sobre as melhores práticas que fazem parte do guia, então, do projeto Acertar, que está disponível nesse site, o acertarbrasil.com, nesse link aí para prestadores. E existem outras informações que vão auxiliar a execução dessa atividade, a identificação de qual dos níveis vocês se encontram. Então, existem ali os riscos, os fatores de risco, que são muito importantes, inclusive para garantir. Vamos elaborar, então, uma matriz de risco e vamos garantir o que fazer para minimizar esses riscos, o que fazer caso não seja possível mitigar e eles de fato ocorram, quais vão ser as atividades que vão ser tomadas na prestação de serviço. Além disso, também existem. Só um minutinho, gente. Além disso, também existem as informações do SNIS que vão estar relacionadas a cada melhor prática. Fica muito fácil, então, nessa avaliação que vocês consigam relacionar eu conseguindo avançar de nível, executando as ações que também estão ali, como eu havia colocado no início para vocês, isso vai estar refletindo nessas informações que fazem parte de um conjunto de indicadores. E, por último, o guia também traz as melhores práticas para a exatidão dessas informações. Que aqui a gente está falando muito de confiança, a gente está falando muito aqui de como fazer a melhor prática para garantir uma precisão muito relacionada ao método de execução. Mas para garantir a exatidão, para garantir que meu número vai estar certo, o guia também traz aí, relacionando de acordo com cada informação, como que essa composição pode ser feita, o que eu considero, o que eu não considero, critérios de rateio, os documentos que vão poder ser observados para a identificação desses melhores níveis. Isso tudo está descrito de uma forma muito detalhada e vai poder ajudar vocês na execução. Então, a recomendação é que vocês acessem aí esse guia dentro do site do Acertar Brasil e realizem essa avaliação, porque através dela vocês vão perceber a grande possibilidade de melhoria dos processos de gestão comercial e, portanto, trazendo mais informações, informações mais confiáveis, informações acertadas
para a nossa gestão de perdas e para a eficiência energética. Passando então para o último slide, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, está aí os meus contatos e fico disponível para as perguntas que eventualmente sejam feitas. Obrigada, gente. Cíntia, muito obrigada.